Olá, vim aqui falar mais uma vez sobre as maravilhas de Deus. Nesse vídeo eu pretendo falar sobre alguns batismos que existem na Bíblia, vou especificá-los, começando pelo batismo em Jesus Cristo, aquele que está escrito no livro de Romanos. Vamos ler a passagem? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Esse primeiro batismo que eu quero falar com vocês é esse batismo. O batismo na morte de Jesus Cristo. O batismo que foi realizado quando Jesus Cristo morreu, que ele foi sepultado. E a partir do momento que você teve fé, que eu tive fé, que nós tivemos fé em Jesus Cristo, nós fomos unidos a Ele através desse batismo, fomos unidos no corpo de Jesus. Essa é a principal mensagem que tem aqui. Nós somos unidos a Jesus Cristo, unidos ao corpo de Jesus Cristo morto na cruz, através desse batismo. Então, esse é o batismo em Jesus Cristo, o batismo em sua morte. Esse é o objetivo, nos unir a Cristo nesse batismo. E o que isso acarreta? O que esse batismo na morte de Jesus Cristo acarreta para as nossas vidas? Aqui fala, pois sabemos, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Uma das coisas que esse batismo nos traz é a garantia que, se nós morremos com Cristo na cruz, nós também seremos ressuscitados. Porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, o nosso corpo também ressuscitará. Outra garantia, outra promessa é que, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Olha que coisa importante. Para que o corpo do pecado seja destruído. Ou seja, para que o nosso velho homem não tenha poder. Para que o pecado que atuava em nosso corpo não tenha poder. Esse é um dos objetivos do batismo em Jesus Cristo. Destruir a força do pecado que ainda atua em nosso corpo. E essa destruição ela vai sendo feita gradativamente, no nosso caminhar com Jesus Cristo. A força do pecado, o pecado vai perdendo a força porque nosso corpo está unido ao corpo de Jesus que foi crucificado, se tornando um só corpo com Cristo. Esse batismo também está lá no livro de Colossenses. Vamos lá dar uma olhada? Colossenses, capítulo 2. Vou ler uma passagem aqui, depois vocês leem o livro todo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, estamos nele, através desse batismo.
vocês receberam a plenitude, recebemos a plenitude. Olha só quantas coisas. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A mesma coisa que está escrito lá em Romanos, que nós acabamos de ler, o despojar do corpo da carne. Fragilizar a carne, fazer com que a carne não tenha poder sobre o espírito. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, tá vendo? Quando vocês foram sepultados com ele no batismo, o mesmo batismo que nós acabamos de ler em Romanos 6. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui em Colossenses, Paulo escreve algumas outras coisas, acrescenta algumas outras coisas a Romanos 6. Como, por exemplo, ele diz aqui que nós, através desse batismo na morte de Jesus Cristo, nós fomos circuncidados. Esse é o batismo da nossa circuncisão. Na antiga aliança, para ser circuncidado, o homem tinha que fazer uma marca nos seus órgãos genitais. Essa era a circuncisão da antiga aliança, como fez Abraão, por exemplo. Mas na nova aliança, em Jesus Cristo, e esse é o batismo da nova aliança, a circuncisão é feita pelas mãos do próprio Cristo, através desse batismo na morte dele. Então, esse batismo garante que nós tenhamos uma aliança com Deus. E lendo mais o livro de Colossenses, nós vamos ver que esse batismo nos traz uma reconciliação com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Todos nós, como Paulo fala aqui na carta aos Colossenses, nós éramos inimigos de Deus. E esse batismo, essa união do nosso corpo ao corpo de Cristo, fez com que nós nos tornássemos amigos de Deus, ao invés de inimigos. Outra coisa que esse batismo nos trouxe, vamos passar agora para falar desse mesmo batismo no livro de Gálatas. Vamos lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Olha só, o batismo em Jesus Cristo nos trouxe um revestimento do próprio Cristo. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Ou seja, as diferenças são destruídas aqui em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Olha a unidade que esse batismo traz. Todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse batismo nos circuncida e nos torna descendentes daquele que foi primeiro circunciso, Abraão. Nós somos descendentes de Abraão por meio do batismo em Jesus Cristo, ou seja, por nossa união a Jesus, pela nossa união do nosso corpo ao corpo de Jesus, nós somos herdeiros de Abraão. Esse batismo nos torna herdeiros de Abraão. Por quê? Porque a promessa foi feita ao descendente de Abraão. E o descendente de Abraão é Jesus Cristo. E para nós fazermos parte das promessas de Deus, a promessa do reino eterno, a promessa das alianças, nós temos que estar unidos a Jesus para que essas promessas cheguem a nós. É o que Paulo explica aqui no capítulo 3. Em todo o capítulo 3 da carta ao Gálatas, ele diz que Jesus é o herdeiro de Abraão e nós também recebemos a promessa que pertence a Jesus
porque nós estamos unidos a Jesus através desse batismo em Jesus Cristo. Batismo que é realizado na cruz, na morte de Jesus. E a última carta que eu vou falar aqui sobre esse batismo é a carta de Efésios. A famosa passagem onde diz: um só batismo. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se especula muito sobre esse um só batismo. Que batismo é esse que é um só batismo? Mas se nós formos ler aqui toda a carta de Efésios, as pessoas pegam essa passagem isolada e esquecem de ler a carta toda de Efésios para saber o que é esse um só batismo. A carta de Efésios, ela nos fala sobre uma unidade entre judeus e gentios, que somos nós, os gentios, e judeus, através desse batismo no corpo de Cristo, que faz com que tanto judeus, gentios, ou seja, todos os povos, se tornem um em Cristo. Em Cristo, todos os povos são um. Vou ler aqui uma passagem. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, olha só, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Tá vendo? Dos dois, um novo homem, trazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, aqui já fala não só da nossa união. Aqui não fala apenas da nossa união ao corpo de Cristo, mas aqui fala que, através do corpo de Cristo, todos nós, judeus e gentios, fomos unidos e reconciliados com Deus. Deus, através do batismo em Jesus Cristo, destruiu a barreira de inimizade que existia entre judeus e gentios. Então, é isso que fala aqui sobre o um só batismo. Esse um só batismo é o batismo em Jesus Cristo, o mesmo que está em Romanos, o mesmo que está em Colossenses, o mesmo que está em Gálatas e o mesmo que Paulo fala em todas as suas cartas. Então, era isso que eu queria dizer e completar aqui, ó. Há um só corpo para judeus e gentios, um só espírito para judeus e gentios. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, tanto para judeus quanto para gentios. Ou seja, para todas as nações, há um só Deus, um só batismo. Todos se tornaram um em Cristo Jesus, através desse batismo na cruz, nessa morte da cruz de Jesus, que uniu todos nós, uniu todas as nações e fez de todos um só. Todos, que eu quero dizer, aqueles que creem. Não é qualquer pessoa. Estou falando das pessoas que creem em Jesus. Tá bom? Então vou encerrar por aqui. Paz para todos e que Deus abençoe.